Eu sou o tipo de homem que valoriza a lealdade. Trabalho duro, trago dinheiro para casa e espero um mínimo de respeito em troca. Mas parece que minha ex-esposa achou que poderia brincar com fogo sem se queimar. Pois bem, quando descobri a traição dela, não gritei, não chorei e muito menos fiz um escândalo. Apenas sumi. Eu sempre tive um estilo de vida peculiar. Nada de rotina monótona ou de ficar preso a um único lugar. Minha profissão exige que eu viaje constantemente, e isso se tornou uma segunda natureza para mim. Trabalho no setor de engenharia e sou responsável por projetos internacionais. Basicamente, passo 8 semanas em missões fora do país e depois tiro 4 semanas de folga. Um ciclo perfeito, sem amarras, sem prisões. Pelo menos era o que eu pensava. Minha relação com minha casa era inexistente. Durante anos, tive um apartamento que, na prática, só servia para guardar algumas roupas e alguns móveis que quase nunca vi. Depois de um tempo, percebi que manter um lugar fixo era um desperdício. Então, vendi tudo. O único vínculo que restava era com meus pais, onde eu ficava quando voltava para o Brasil. Meu estilo de vida estava ajustado à perfeição. Uma mala, um carro e um número reduzido de responsabilidades. Aí conheci Juliana. Ela apareceu em um daqueles momentos em que eu estava em casa, curtindo minhas 4 semanas de folga. Bonita, carismática, com um sorriso que parecia prometer estabilidade e cumplicidade. E o mais importante, ela dizia que entendia meu estilo de vida. No começo, até parecia verdade. Nos primeiros meses de namoro, ela fazia questão de me lembrar como era independente. Eu sei que seu trabalho exige viagens, e eu sou uma mulher forte. Não se preocupe comigo, ela dizia, cheia de confiança. E eu, burro como sou, acreditei. Nosso relacionamento se tornou oficial e, um ano depois, nos casamos. Parecia o próximo passo lógico, e confesso que gostava da ideia de ter alguém esperando por mim quando voltasse para casa. Um ponto fixo no meio de tanta movimentação. Para garantir que Juliana ficasse confortável enquanto eu estava fora, decidimos alugar um apartamento juntos. Quer dizer, no nome dela. A ideia era que, caso acontecesse algo comigo, ela não ficasse desamparada. Claro, eu arcava com a maior parte das despesas. E, como um tolo apaixonado, nem me importava. Meu salário era mais do que suficiente para manter as contas em dia e garantir que minha esposa tivesse tudo o que desejava. Eu achava que estava sendo um marido atencioso. Ah, a ironia. Juliana parecia se adaptar bem à nossa dinâmica. Enquanto eu estava fora, nos falávamos por videochamadas, trocávamos mensagens e tentávamos manter a conexão viva. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque, aparentemente, enquanto eu trabalhava para sustentar nossa vida confortável, ela estava ocupada de outra forma. A traição veio à tona da maneira mais previsível possível. Uma mensagem esquecida, uma notificação no celular. Eu não precisava ser um gênio para juntar as peças. Mas a melhor parte foi o quão friamente planejei minha saída. Nada de gritaria, nada de confrontos emocionais. Apenas desapareci. Quando cheguei ao Brasil na última vez, sequer passei em casa. Peguei um hotel, comprei uma passagem e, no dia seguinte, já estava a caminho do Vietnã. Minha única preocupação era entrar em contato com o advogado e iniciar o divórcio. Juliana, coitada. Ela ainda nem sabia o que estava acontecendo. O melhor de tudo é que, além de ter me traído, ela se enfiou em um buraco financeiro do qual não conseguirá sair tão cedo. Todas as contas estavam no nome dela, e agora ela precisava lidar com um aluguel que não conseguia pagar sozinha. Mas será que fui longe demais? Deixá-la sem explicação, sem um confronto direto, apenas cortando tudo sem dar satisfações? Algumas pessoas dizem que sim, que eu deveria ter, no mínimo, dado a ela a chance de se explicar, que eu a coloquei em uma posição difícil sem avisar. Mas será mesmo? Será que depois de ter sido traído, ainda devo alguma coisa a essa mulher? E é por isso que estou aqui. Quero ouvir o que vocês acham. Fui longe demais ou apenas fiz o que qualquer um faria? Juliana sempre teve um talento especial para fazer as coisas parecerem perfeitas. No começo, eu acreditava que tínhamos um daqueles relacionamentos sólidos, construídos sobre confiança e respeito mútuo. Mas, olhando para trás, vejo que fui um idiota. Não porque ela me enganou, isso é óbvio, mas porque os sinais sempre estiveram lá, e eu escolhi ignorá-los. Antes de nos casarmos, Juliana adorava se vangloriar de como era independente. Ela trabalhava em uma empresa de marketing e ganhava um salário decente, o suficiente para manter um estilo de vida confortável. Mas havia algo curioso. Ela sempre tinha dinheiro para coisas caras. Bolsas de grife, jantares caros, viagens de final de semana com as amigas. Tudo isso sem nunca parecer preocupada com o orçamento. Na época, eu via isso como um sinal de que ela era financeiramente organizada. Eu pensava, poxa, que mulher incrível, consegue equilibrar tudo sem depender de ninguém. E eu, bobo apaixonado, nunca questionei de onde vinha esse dinheiro extra. Depois que casamos, comecei a perceber algumas pequenas mudanças. Ela dizia que meu dinheiro ajudava, que facilitava a vida dela, mas sempre com aquele tom casual, como se não fosse nada demais. No fundo, era o prenúncio do que viria a seguir. O primeiro sinal claro de que ela não era tão independente quanto dizia veio quando combinamos que todas as contas do apartamento ficariam no nome dela. Como eu passava mais tempo fora do que em casa, parecia lógico. Eu transferia dinheiro para ela, e ela cuidava de tudo. E foi aí que eu cometi o erro fatal. Eu dei controle total a ela. Juliana não precisava se preocupar com aluguel, contas ou qualquer despesa doméstica. O que ela ganhava, ela gastava do jeito que queria. Ela chamava isso de acordo justo. Afinal, enquanto eu estava fora, ela era responsável por manter tudo em ordem. Mas adivinha só? Ela não gastava esse dinheiro para manter a casa. Enquanto eu trabalhava do outro lado do mundo, Juliana saía para festas, jantava em restaurantes chiques e frequentava spas caros. Mas o que eu não sabia, e isso foi o que mais me chocou quando a verdade veio à tona, era que havia outra pessoa se beneficiando do meu trabalho duro. Havia outro homem. Meu dinheiro não apenas pagava nosso apartamento e as contas. Ele financiava o relacionamento dela com o amante. Agora, pensem comigo. Se você é casado com alguém que trabalha fora por longos períodos, como você aproveita esse tempo sozinha? Você sente saudade? Você valoriza os momentos em que estão juntos? Ou você decide transformar sua casa em um hotel 5 estrelas para um estranho? Pois é, Juliana escolheu a terceira opção. A traição em si não foi o que mais me destruiu. Não foi o fato de ela estar com outro cara. O que me atingiu foi a frieza. A maneira como ela se aproveitou da minha confiança. Como transformou meu esforço em um benefício para alguém que eu sequer conhecia. E sabe o que é pior? Eu só descobri porque ela cometeu um erro bobo. Uma notificação no celular. Uma mensagem mal apagada.
Eu estava no meio de uma reunião na África quando meu telefone vibrou. Juliana havia esquecido que nossas contas estavam conectadas ao mesmo serviço de nuvem. E, por pura coincidência, uma foto apareceu na minha tela. Não era uma foto qualquer. Era ela, no nosso apartamento, no nosso sofá, abraçada a um cara que definitivamente não era eu. No fundo, havia uma garrafa de vinho que eu comprei. E, para completar a ironia, na legenda ela escreveu algo como: "Uma noite perfeita com meu amor." Meu amor. Naquele momento, algo em mim se quebrou. Eu não fiquei com raiva. Eu não me descontrolei. Eu apenas senti um vazio. Uma certeza de que nada do que eu fiz por ela significou alguma coisa. Eu terminei minha reunião como se nada tivesse acontecido. Então, friamente, comecei a traçar meu plano. Eu não ia brigar. Não ia confrontá-la. Não ia gritar, chorar ou exigir explicações. Eu simplesmente ia desaparecer. Eu sabia que, assim que chegasse ao Brasil, Juliana esperaria o mesmo de sempre. Que eu voltaria para casa, que passaríamos um tempo juntos, que eu continuaria bancando sua vida de luxo. Mas não. Assim que pisei no aeroporto, fiz algo que nunca havia feito antes. Eu não fui para casa. Eu fui para um hotel, fiz check-in e comprei uma passagem para o Vietnã. Em menos de 24 horas, eu já estava a caminho de outro continente. E, para garantir que Juliana entendesse o recado, eu bloqueei tudo. Número, redes sociais, e-mails. Excluí qualquer possibilidade de contato. Agora, a questão é, será que fui longe demais? Alguns amigos acham que sim. Eles dizem que, pelo menos, eu deveria ter dito alguma coisa. Que sumir desse jeito foi cruel. Mas será que eu deveria ter dado a ela o benefício da dúvida? Será que alguém que faz isso merece uma explicação? Eu sinceramente não sei. Se você acha que o pior momento da traição é a descoberta, eu discordo. O pior momento é quando você percebe que tudo o que você acreditava era uma farsa. Que a pessoa com quem você construiu uma vida não só mentiu, mas te usou como um banco ambulante enquanto se divertia com outro. Mas vamos à cena do crime. Eu já estava de volta ao Brasil quando tudo aconteceu. Depois de semanas no exterior, minha rotina era previsível. Voo, alfândega, táxi, casa. Só que dessa vez eu não fui para casa. O aeroporto virou meu ponto final. Fiquei ali, sentado, bebendo um café sem pressa, olhando as pessoas ao redor, enquanto minha mente mastigava cada detalhe daquela traição. A pergunta que não saía da minha cabeça era: desde quando? Quando foi que minha casa virou motel? Quando foi que o dinheiro que eu ganhava sustentou não só minha esposa, mas também o cretino com quem ela me traía? Porque sim, eu já sabia que ele existia. O nome dele? Eu já tinha descoberto. Gabriel. Um nome tão comum quanto a traição que ele representava. Depois da mensagem fatídica que apareceu na minha tela, eu poderia ter ligado para Juliana. Poderia ter mandado o que significa isso, ou podemos conversar. Mas por quê? Para dar a ela a chance de inventar desculpas esfarrapadas. Não, obrigado. Em vez disso, fui atrás de provas. Não porque eu precisasse delas para tomar minha decisão, mas porque queria entender a dimensão da minha burrice. E olha, eu me superei. Mexer no histórico das nossas contas bancárias foi um verdadeiro soco no estômago. Eu sabia que bancava o apartamento e as contas, mas não fazia ideia de que também patrocinava jantares românticos, viagens de fim de semana e presentes que, obviamente, não eram para mim. A fatura do cartão de crédito era um verdadeiro diário de traição. Um restaurante japonês caro aqui, um hotel de luxo ali, um Uber para um endereço desconhecido de madrugada. E eu estava a milhares de quilômetros de distância, acreditando que minha esposa passava os dias sentindo minha falta. E se você acha que o golpe final foi descobrir os gastos, está enganado. O golpe final veio quando, sem querer, descobri que algumas dessas despesas aconteciam enquanto eu estava em casa. Isso mesmo. Não era só uma traição à distância. Não era só algo que acontecia nos meus meses fora. Ela tinha a audácia de fazer isso quando eu estava no Brasil. Ou seja, enquanto eu acreditava que estávamos vivendo momentos felizes juntos, ela estava mandando mensagens para ele, combinando o próximo encontro. Aquele fim de semana em que ela disse que ia visitar a mãe, estava em um resort com Gabriel. Aquelas noites em que dizia que ia sair com as amigas, era ele que a buscava. Eu me perguntava se, quando eu estava em casa, eles faziam pausas na traição ou se simplesmente eram mais cuidadosos. O que me matava não era a infidelidade em si, mas a frieza. A facilidade com que ela levava uma vida dupla sem qualquer sinal de culpa. Então, o que eu fiz? Simples. Eu sumi. Naquele mesmo dia, ainda sentado no aeroporto, reservei um voo para o Vietnã. Era um destino que sempre quis conhecer, e agora parecia a escolha perfeita para meu exílio voluntário. Mas antes de embarcar, deixei tudo pronto. Bloqueei Juliana em todas as redes sociais. Deletei nosso histórico de conversas. Troquei o e-mail. Peguei todas as senhas compartilhadas e as alterei. O apartamento continuava sendo dela, afinal, estava no nome dela. Mas eu não ia mais pagar um centavo por aquilo. Em questão de horas, eu deixei de existir para ela. A reação dela... Bom, eu não vi ao vivo, mas soube pelos amigos que ficaram no fogo cruzado. Segundo eles, Juliana entrou em desespero quando percebeu que eu não voltaria para casa. Primeiro, tentou me ligar. Depois, começou a mandar mensagens frenéticas. De amor, de desculpas, de desespero. Mas todas caíam no vazio. Então, como qualquer pessoa que percebe que perdeu a fonte de renda, ela mudou o tom. Foi de por favor, amor, vamos conversar para você não pode fazer isso comigo. Como se eu fosse o vilão da história. Como se eu, ao me recusar a continuar bancando sua vida de luxo, estivesse cometendo um crime. E, claro, os amigos vieram com o clássico discurso. Juliana errou, mas você está sendo cruel. Cruel. Ela me traiu por meses, talvez anos. Usou meu dinheiro para sustentar outro homem. Me enganou, mentiu, me fez de idiota. E agora eu sou cruel por não querer mais fazer parte disso? Claro. Perdão por não ter tido a decência de continuar financiando a traição. Eu soube que, sem minha ajuda, ela não conseguiria manter o apartamento. O salário dela era bom, mas não o suficiente para bancar aquele luxo sozinha. No começo, tentou sustentar as aparências, talvez esperando que eu voltasse atrás. Mas quando percebeu que isso não aconteceria, começou a vender algumas coisas. A bolsa de grife, vendida. Os sapatos importados, também. Mas isso não foi o bastante. O aluguel continuava chegando, a fatura do cartão não pagava a si mesma, e eu não estava mais lá para cobrir os gastos. Ela teve que pedir dinheiro emprestado para os pais. Depois, para os amigos. E quando isso também não foi suficiente, veio me procurar novamente. Podemos conversar? Não, não podíamos. E foi aí que Gabriel, o grande amor, mostrou sua verdadeira face.
Sem meu dinheiro para bancar jantares caros e viagens, ele simplesmente desapareceu. Sumiu, escafedeu-se. E, pelo que soube, já estava envolvido com outra mulher. Juliana ficou sozinha. A casa dos sonhos virou uma prisão financeira. Os amigos, que adoravam festas e ostentação, sumiram quando o dinheiro acabou. E ela? Bom, ela ficou exatamente onde deveria estar, colhendo as consequências do que fez. E eu? Eu estava no Vietnã, tomando um café forte e planejando minha próxima viagem. Mas ainda me pergunto, será que eu fui longe demais? Será que eu deveria ter dito algo antes de simplesmente desaparecer? Ou será que, depois de tudo que ela fez, eu não lhe devia absolutamente nada? Se você acha que a história acabou quando eu embarquei para o Vietnã, está enganado. A traição foi só o começo. O verdadeiro caos começou quando a ficha caiu para todo mundo. Juliana, os amigos, os familiares. E, claro, cada um teve sua própria reação dramática. Mas vamos por partes. No começo, Juliana tentou manter a pose. Mesmo sem meu dinheiro, ela fez de tudo para segurar as aparências. Continuava saindo com as amigas, fingindo que estava tudo bem. Mas aos poucos, a realidade bateu à porta, ou melhor, no bolso. As ligações começaram discretas. Depois, vieram os áudios chorosos. E então, a raiva. Eu sabia exatamente o que acontecia sem precisar ouvir sua voz. Primeiro, ela tentou bancar a arrependida. Mandava mensagens implorando por perdão, dizendo que tudo tinha sido um erro, que me amava, que Gabriel não significava nada. Quando percebeu que eu não respondia, veio a fase do "você não pode fazer isso comigo". Você tem noção do que está fazendo? Eu investi anos nesse relacionamento. Você simplesmente sumiu. Ah, o cinismo. Como se eu tivesse sido traidor. Como se eu tivesse gasto dinheiro de outra pessoa para bancar meus casos. Mas Juliana não parou por aí. Depois de semanas sem resposta, ela apelou para o melodrama. Soube que começou a contar para os amigos uma versão alternativa dos fatos. Segundo ela, eu a abandonei sem explicação, fui frio e calculista. E a traição? Ah, isso era um detalhe irrelevante. Eu cometi um erro, mas ninguém merece ser tratado assim, ela dizia. Um erro. Como se fosse um pequeno deslize. Como se ela não tivesse vivido uma vida dupla financiada por mim. Só que, para minha surpresa, algumas pessoas compraram essa versão. Os amigos divididos. Eu já esperava que algumas pessoas fossem defender Juliana. Sempre tem aqueles que acham que a traição é só um erro e que o verdadeiro problema é a forma como reagimos a ela. Mas o que me surpreendeu foi a intensidade das reações. Cara, eu entendo que você está machucado, mas sumir assim? Isso foi desnecessário. Você podia pelo menos ter dado uma chance para ela explicar. Ah, claro. Como se existisse alguma explicação válida para meses, ou anos, de traição. Por outro lado, algumas pessoas ficaram do meu lado. Especialmente aqueles que também já tinham sido enganados por ex-parceiros e sabiam muito bem o que eu sentia. Ela mereceu cada segundo do que aconteceu. Se fosse comigo, eu teria feito pior. Você só fez o que qualquer pessoa inteligente faria. Saiu fora. E, sinceramente, essa era a verdade. Eu podia ter ficado, brigado, discutido, jogado na cara dela tudo o que descobri. Mas para quê? Para ver Juliana chorar, fazer promessas vazias e no final das contas continuar sendo a mesma pessoa? Não, obrigado. Mas se os amigos estavam divididos, a família de Juliana foi uma novela à parte. Primeiro, veio a mãe dela. Uma mulher que sempre me tratou bem, mas que, no fundo, nunca me viu como alguém da família de verdade. Ela ligou para minha mãe. Ele não pode simplesmente desaparecer. Juliana está arrasada. Minha mãe, para minha surpresa, não teve paciência. Ela devia ter pensado nisso antes de fazer o que fez. Ponto para Dona Marília. Mas o verdadeiro choque foi o pai de Juliana. Sempre foi um homem sério, distante, quase indiferente. Mas, por algum motivo, ele decidiu que essa era a hora de intervir. Você tem noção do que está fazendo com minha filha? Tive vontade de rir. Ele tinha noção do que ela fez comigo? Mas apenas respondi. Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. Fim de conversa. O mais irônico, o próprio pai dela se recusou a ajudar financeiramente. Ele sempre foi contra o casamento. Dizia que Juliana precisava aprender a se virar sozinha. E agora, vendo a filha no fundo do poço, se limitou a dar conselhos e nada mais. Juliana no fundo do poço. E assim, sem apoio e sem dinheiro, Juliana foi caindo. Primeiro, perdeu o apartamento. Não conseguiu manter os pagamentos e teve que se mudar para um lugar bem menor. Depois, veio o desespero profissional. Ela até tinha um bom emprego, mas estava acostumada a um padrão de vida que não conseguia mais bancar. O golpe final. Gabriel, o amante, sumiu. Ele nunca esteve com ela por amor. Quando percebeu que a fonte de dinheiro secou, simplesmente desapareceu. Sem mensagens, sem despedidas. Juliana ficou sozinha. E, ironicamente, fez o que sempre jurou que nunca faria. Voltou para a casa dos pais. A mulher que ostentava uma vida de luxo agora estava no quarto onde cresceu, dependendo da mãe para pagar as contas. E eu? Eu estava em Bali, assistindo o pôr do sol, tomando uma cerveja gelada e me perguntando: será que eu fiz certo em não olhar para trás? Eu sabia que a resposta era sim. Mas, no fundo, parte de mim ainda se perguntava: será que eu deveria ter sentido alguma pena? Porque, no final das contas, Juliana não era apenas uma mulher que me traiu. Ela era alguém com quem dividi anos da minha vida. Mas talvez isso fosse só um reflexo do que eu fui um dia. O homem que confiava. O homem que acreditava. O homem que Juliana matou no dia em que escolheu me trair. E agora, esse homem não existia mais. Sentado à beira da praia em Bali, vendo as ondas quebrarem na areia dourada, comecei a refletir sobre tudo o que aconteceu. A traição, minha fuga estratégica, a ruína financeira de Juliana. Tudo parecia um roteiro de um filme dramático, mas era apenas a vida real me ensinando do jeito mais cruel possível. Eu deveria me sentir vingado. Era o que qualquer um no meu lugar sentiria, certo? Mas a verdade é que a sensação não era exatamente de triunfo. Era mais um alívio silencioso, uma constatação fria de que eu realmente não pertencia mais àquele mundo que um dia considerei lar. O homem que partiu de São Paulo meses atrás já não existia mais. As mensagens de Juliana continuaram. Não com a mesma intensidade, mas como fantasmas que insistem em assombrar uma casa vazia. Ela oscilava entre a culpa e a raiva. Entre o pedido de desculpas e a acusação. Entre a saudade e o ressentimento. Por que você fez isso comigo? A gente podia ter resolvido as coisas de outra forma. Eu não fui a única errada nessa história. Essa última me fez rir. Ah, Juliana, até no fim, tentando encontrar uma forma de me transformar no vilão. Mas eu sabia que essas mensagens não eram realmente para mim. Eram para ela. Para o ego ferido dela.
Para a mulher que se viu despida do seu falso glamour, obrigada a encarar a própria mediocridade sem os filtros do dinheiro e da comodidade. Eu nunca respondi. Não porque ainda sentia raiva, essa fase já tinha passado. Mas porque eu sabia que qualquer resposta seria um convite para mais drama, mais justificativas vazias, mais tentativas de manipulação. E eu estava cansado. Foi interessante ver quem permaneceu na minha vida depois da tempestade. Alguns amigos, aqueles que eu considerava irmãos, se afastaram aos poucos. Não por discordarem da minha atitude, mas porque a vida tem dessas coisas. Quando a gente passa por uma transformação muito grande, algumas conexões simplesmente não fazem mais sentido. Outros, que eu nunca imaginei que estariam ao meu lado, se tornaram verdadeiros aliados. Você fez o que qualquer um faria se tivesse coragem. Um deles me disse um dia, enquanto conversávamos por videochamada. Talvez ele estivesse certo. Mas será que qualquer um faria o que eu fiz? Muita gente insiste em permanecer em relacionamentos falidos por medo da solidão, por apego ao passado, por preguiça de recomeçar. Eu escolhi o caminho mais difícil, cortar tudo, desaparecer, reconstruir minha vida do zero. E, pela primeira vez, comecei a entender que essa não foi uma escolha impulsiva. Foi uma necessidade. Se há algo que essa experiência me ensinou, foi que confiar cegamente em alguém é um luxo que poucos podem se permitir. Não que eu tenha me tornado um cínico completo, ainda acredito no amor, de certa forma. Mas aprendi que o amor verdadeiro não é cego. Ele enxerga, ele avalia, ele questiona. Amar não é se jogar de um penhasco esperando que alguém te segure. Amar é construir, juntos, um chão firme para que ambos possam caminhar sem medo. Juliana nunca construiu esse chão comigo. Pelo contrário, passou anos cavando um buraco debaixo dos meus pés, esperando que eu nunca percebesse. Mas eu percebi. E, ao invés de cair, eu pulei para longe. E agora, olhando para as águas cristalinas de Bali, percebo que talvez essa tenha sido a melhor coisa que já fiz por mim mesmo. Mas a história ainda não acabou. Eu sabia que, ao tomar essa decisão, seria julgado. Afinal, desaparecer sem aviso depois de uma traição não era exatamente o protocolo padrão de término. A maioria das pessoas esperaria uma briga acalorada, gritos, choro, talvez até um espetáculo público com pratos voando pela sala. Mas não. Eu simplesmente deletei Juliana da minha vida. E, honestamente, não me arrependo. Mas isso não significa que as dúvidas não existam. O dilema moral. Alguns amigos me apoiaram totalmente. Fez foi pouco. Devia ter levado o carro também. Outros, no entanto, torceram o nariz. Ok, ela errou, mas você a deixou em uma situação muito difícil. Você podia ter pelo menos conversado antes de sumir. Conversado? Para quê? Para ouvir desculpas esfarrapadas? Para dar a ela a chance de chorar e tentar me manipular com promessas vazias? Para ver aquele olhar de me perdoa, eu não sei por que fiz isso. Não, obrigado. O peso da escolha. Mas confesso que, de vez em quando, me pergunto, eu fui cruel demais? Afinal, Juliana não apenas me traiu, ela contava com meu dinheiro para sustentar a vida confortável que levava. Deixá-la de uma hora para outra significou que ela precisaria lidar com um problema real e imediato, pagar as próprias contas. E talvez seja exatamente isso que me incomoda. Se eu tivesse gritado com ela, quebrado algo, ou feito um barraco, talvez eu me sentisse mais satisfeito. Como se eu tivesse deixado claro o quanto ela me machucou. Mas, ao invés disso, escolhi o caminho silencioso. E o silêncio pode ser ensurdecedor. A vingança foi demais. Porque sejamos honestos, ela sofreu. As mensagens desesperadas, os telefonemas ignorados, os pedidos de amigos em comum para que eu ao menos explicasse. Tudo isso foi o reflexo de uma mulher que percebeu que perdeu tudo em questão de horas. Ela queria me trair, mas continuar usufruindo do meu dinheiro. Queria manter a vida de luxo enquanto brincava de romance com outro. E eu, ao invés de dar um sermão, apenas puxei o tapete sem aviso. Justo ou cruel? O julgamento está em suas mãos. Então, agora, eu pergunto para vocês. Eu sou um babaca por ter ido embora sem dar a ela nenhuma explicação? Eu deveria ter, ao menos, enfrentado uma última conversa, para deixar claro que ela arruinou tudo? Ou fiz o certo ao desaparecer e deixá-la sofrer as consequências das próprias escolhas? O que vocês fariam no meu lugar? Atualização 1. Bom, pessoal, para quem estava curioso sobre o destino da minha querida ex-esposa, tenho novidades fresquinhas. E, olha, se arrependimento matasse, Juliana estaria mais enterrada que meu respeito por ela. Descobri por amigos em comum, os poucos que ainda se atrevem a falar comigo, que Juliana está morando com os pais. Sim, ela voltou para o antigo quartinho de solteira, o mesmo de onde saiu sonhando com uma vida de rainha ao meu lado. Juliana perdeu o emprego. Não sei exatamente como aconteceu, mas ouvi dizer que a empresa passou por cortes, e, sem a minha grana para bancar a pose, ela não conseguiu segurar as pontas. Talvez tenha cometido erros no trabalho, talvez tenha faltado demais por estar ocupada demais, chorando pela própria burrada. O fato é que Juliana agora está sem grana, sem apartamento e sem marido. E eu? Bom, estou na Itália tomando um vinho excelente, sem nenhuma conta extra para pagar. Os mesmos amigos que antes me criticavam dizendo que fui frio demais agora, estão repensando a situação. Um deles teve a coragem de dizer: cara, acho que ela realmente não esperava que você fosse embora sem uma briga. Você destruiu a vida dela sem precisar levantar um dedo. É claro que eu não destruí a vida dela. Quem fez isso foi ela mesma. Eu só saí de cena. Agora, ela está lá, na casa dos pais, ouvindo sermão, sem emprego, sem dinheiro e, provavelmente, sem o cara com quem me traiu. Porque, sejamos realistas, aquele otário só queria diversão, não boletos para pagar. E eu? Bom, estou só acompanhando o desenrolar dessa novela de longe. Atualização 2. Aqui vai a última atualização para todos que ficaram com pena de Juliana. Bom, ela ainda está lá, morando com os pais. Pelo jeito, o tempo não foi suficiente para ela amadurecer ou aprender algo com a situação. Ela continua sem emprego e sem a vida que sempre quis. E, ao que parece, a lição de humildade que ela levou até agora não foi suficiente para mudar a rota. Recentemente, soube que ela tentou de novo entrar em contato com alguns amigos meus, pedindo para que eu conversasse com ela. Sim, isso mesmo. Depois de tudo que fez, ainda tem a cara de pau de querer uma segunda chance. As mensagens clássicas. Estou arrependida, me perdoa, e aquele velho truque de tentar jogar a culpa em todo mundo menos nela mesma. Como se, de alguma forma, meu afastamento fosse a verdadeira razão de tudo o que aconteceu. Como se minha decisão de ir embora tivesse causado tudo isso, quando na verdade, foi a traição dela que acabou com qualquer vestígio de consideração que eu tinha por ela. Ela preferia me enganar enquanto eu sustentava a vida dela com meu trabalho duro, e no final, ainda era ela quem se sentia no direito de controlar a situação? Me poupe. Eu não entrei em contato. Não mesmo.
Ao contrário, passei a focar em algo bem mais útil e produtivo, minha própria vida. Enquanto ela continua tentando justificar suas escolhas, eu estou realizando meus planos, viajando e investindo na minha felicidade. E, sim, ainda com a consciência tranquila. Curiosamente, alguns amigos, os mesmos que me chamaram de babaca e cruel, começaram a repensar a situação. Sabe o que eles disseram? Eu entendo agora, você fez o que tinha que fazer. Ela devia ter pensado antes de trair. Pois é, eu também cheguei à mesma conclusão. Ela fez a escolha dela, e eu fiz a minha. Cada um com suas consequências. Agora, se tem algo que eu aprendi de toda essa história, é que ninguém é obrigado a sustentar uma relação onde só uma das partes se esforça. E a vida segue, com Juliana em seu quartinho de casal com os pais, esperando a próxima oportunidade para encontrar alguém que aceite suas mentiras. Eu, por outro lado, vou continuar fazendo o que gosto e seguindo em frente. Agradeço a todos por lerem meu desabafo, concordando ou não com minhas atitudes. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!